Vamos então dar continuação a esse nosso processo aqui. Nós estamos falando, gente, sobre essa perspectiva agora então aqui, ó. Né? Nós falamos sobre o Estado. O Estado, ele é único, o Estado ele é dotado de autoridade, o Estado ele pensa no bem coletivo, o Estado precisa produzir leis corretas, e aqui é a perspectiva importante que o Hegel vai dizer. Liberdade e lei não são conceitos antagônicos. Eu só consigo pensar a liberdade dentro de uma perspectiva onde a lei se vale. Porque a lei é garantidora da liberdade, tanto a liberdade individual, a minha liberdade, a sua liberdade, quanto a liberdade coletiva. Então, ou seja, a lei, ela não me impede, ela não vai tolir a minha liberdade, mas a lei vai ser, na verdade, o pilar que sustenta o processo de liberdade. Né? Ou seja, sem lei, sem liberdade. E os indivíduos devem obedecer às leis, porque não pode haver liberdade sem obediência à lei. Então, ou seja, olha lá, o Estado tem que ter autoridade. Essa autoridade que o Estado tem que ter consiste exatamente nessa perspectiva. A lei que ele estabelece para todas as pessoas precisa ser uma lei tão clara, tão bem entendida, que todas as pessoas internalizam esse processo. Então não vai haver um questionamento a respeito da lei, mas sim uma obediência. E agora não é uma obediência simplesmente o obedecer por obedecer, mas é o obedecer porque entende o sentido dessa obediência. Porque entende que há um ganha-ganha. Quando eu obedeço, quando o outro à minha volta obedece, quando todos nós obedecemos, nós nos enquadramos na lei. E essa lei, ao mesmo tempo, ela me submete a ela, mas ela também me protege, ela também me ampara. Ela pode ser usada contra mim? Pode, se eu estiver fazendo algo errado. Mas ela pode vir em meu benefício, e sempre vem em benefício de quem está andando de forma correta. Então, nesse sentido, se a gente pensou um Estado, se a gente pensou uma sociedade, a primeira perspectiva dessa situação é exatamente a questão da obediência à lei. Obediência à lei é algo fundamental. Sem lei, sem ordem, sem leis, sem possibilidade nenhuma de existência de Estado. Então, olha só a importância da lei. O Hegel põe a lei como se fosse num pedestal. A lei é importante. Olha só, o conceito de direito precisa ser historicamente inserido. Gente, olha essa possibilidade aqui. O direito precisa ser historicamente inserido. Por quê? A história não é fruto do seu tempo? Assim também é o direito. O direito precisa ser algo contextualizado. A lei precisa ser algo prático. Por isso que de tempos em tempos precisa ser discutido determinadas leis. Porque tem lei que valia tempos atrás, mas tudo mudou. Então não tem sentido mais estabelecer uma lei dessas. É preciso estabelecer uma próxima lei, uma próxima evolução histórica do próprio direito, da própria manifestação da lei. Ou seja, por isso que o direito ele é historicamente inserido. Porque o direito é fruto do seu tempo. O direito é fruto das insatisfações e das conquistas da sociedade de seu tempo. E olha só, gente, Hegel ele define o conceito de direito positivo. Vamos entender aqui, meus amigos, que existem dois tipos de direito. Existe o direito positivo e o direito natural. Quem vem primeiro? O direito natural. Porque o direito natural ele vem como fruto da própria história, da própria evolução do ser humano. Desde os primórdios da humanidade, o homem fez determinadas situações, e isso já estava internalizado nele. A gente pode dizer que o direito natural ele se sustenta, por exemplo, pela tradição, ele se sustenta
pelo convívio religioso, pela tradição religiosa, né? Então, assim, nesse sentido, o direito natural, ele é importante, sim. Mas o Hegel vai dizer, peraí, tá, esse é um olhar para trás. Mas e o que é o direito positivo? O que é direito positivado? É o direito que vai sendo construído. É o direito que vai sendo escrito pelas pessoas. Entende como é que isso é importante, gente? A nossa Constituição, por exemplo, uma Constituição bastante nova, por sinal, ela foi escrita a várias mãos. E esse é o sentido do direito positivo. É um direito que é escrito a várias mãos, mas que ao ser escrito, né, essa caneta ela ganha um poder, ela ganha uma força muito grande. Olha só, e quais são as três grandes características? De novo a questão dos três, né? As três grandes características aqui do que ele chama de direito positivo. Primeiro, ser válido em um Estado. Né? Aonde vale essa lei? Ah, professor, essa lei vale no Brasil. Então quer dizer que se você for para o Paraguai, né, ou seja, a lei lá é outra. Ah, professor, eu vou para o Uruguai, a lei é outra. Ah, professor, eu vou para a Alemanha, a lei é outra. O que vale aqui não precisa necessariamente valer lá. Então, assim, né, válida em um determinado estado. E tem que estar bem especificado qual é essa situação. Mesmo quando você pensa, você fala assim, professor, mas né? E a Europa? E a União Europeia? Tá? A União Europeia, por exemplo, é um conjunto de vários países que formam um bloco econômico. Mas cada país ali tem as suas leis, as suas regras, tem o seu mando de campo. Eles ganham, né, no sentido de proximidade econômica, proximidade política, mas eles não perdem a sua autonomia. Entendeu? Então, mesmo estando um bloco econômico muito bem organizado, eles de forma alguma vão perder a sua autonomia. Então, tem a validade, né? O direito positivo tem a validade dentro do Estado. Segundo, pelo caráter nacional particular de um povo, o nível de seu desenvolvimento histórico, as condições correspondentes às suas necessidades culturais. O que o Hegel quer dizer aqui? O direito é fruto de contextualização. O direito é fruto de um tempo. É fruto do seu tempo. Por isso que o direito não é algo do passado. Mas o direito é um eterno presente. Porque o direito está eternamente sendo construído. Ele tem que ser histórico. Ele tem que corresponder às necessidades, às nuances daquela determinada sociedade. Ou seja, as necessidades culturais precisam estar sendo inseridas nesse processo do direito. E o terceiro, por ser genérico e abstrato com todo o sistema de leis. Ele é genérico no sentido assim que ele vale para todas as pessoas e não só para um determinado grupo seleto de pessoas. Porque o intuito do direito não é excluir, e sim incluir. Incluir a maioria de pessoas como pessoas, né, do bem, como pessoas do direito, como pessoas onde o sistema de leis vale para todas elas. Então, ou seja, por isso ele tem essa característica do genérico. Outra perspectiva, gente, importante aqui é que o Hegel ele critica os que formulam conceitos sem maiores reflexões, a partir de regras no direito romano, o que não passa de regras para um dado povo. Primeiro, quando ele fala aqui, Hegel critica, né, os que formulam conceitos sem reflexão, a gente vai lembrar lá do senso comum e do senso crítico. É preciso largar o senso comum e estabelecer, né, uma postura mais científica na nossa vida. Então, essa é uma crítica importante. Né? E o Hegel vai dizer, muitas pessoas se apegam ao direito romano, mas é um direito que falou de um povo que estava lá atrás. Será que aquele conceito que valia há 2000 anos atrás, ele pode ser aplicado hoje?
ou aquela sociedade de 2000 anos atrás já não se aplica a essa do século XXI. O mundo mudou. E se o mundo mudou, as regras também mudam. É claro que a gente tem que ter como base o direito romano. Ele é base da construção do nosso entendimento de direito. Da mesma forma que hoje a gente olha com muito carinho para a Constituição americana, a gente olha com muito carinho para a Constituição, por exemplo, da Alemanha e do Japão. Olhar com carinho, sim. Mas Estados Unidos é um país, a Alemanha é outro, né? O Japão é outro, e a realidade do Brasil é diferente. Então, nesse sentido, é que tem que haver digamos assim, uma melhor adaptação, né, a essa situação do direito. Olha só, gente, o Hegel vai dizer, então, olha só, para Hegel, o domínio do direito é o espírito em geral, o que o Hegel vai falar de vontade livre, né? A liberdade constitui a sua substância, constitui o seu destino. Então, quando se fala em direito, quais são palavrinhas assim que sempre vão estar relacionadas ou correlacionadas ao direito? Olha só, constitui-se uma substância e ao mesmo tempo o seu destino. O direito, ele é algo concreto, ele é algo verdadeiro. O direito é o império da liberdade realizada. Gente, olha só essa fala. O sistema do direito é o império da liberdade realizada. Só tem sentido vestir essa camisa tão forte, tão bonita, tão importante do direito, se a gente acreditar que de fato as leis são importantes na sociedade e que de fato as leis podem e vão mudar essa sociedade. Então, assim, é basear não mais num direito distante, mas é a construção de um direito próprio, próximo. Olha só, o universal e o particular são apenas abstrações. O que existe de fato, o que é concreto e verdadeiro, é a integração do particular ao universal. Isto é, a unidade formada por ambos. Gente, olha só, é a integração do particular ao universal. Porque não é o particular, não é o universal que se adapta ao particular, e sim o particular que vai se adaptar a essa perspectiva do universal. E quando eu falo do particular para o universal, eu estou falando do indivíduo. O eu, o você, o nós, o indivíduo deve se adaptar a essa instância maior que é o Estado. E para que o indivíduo, eu, você, todos nós, possamos nos adaptar a essa perspectiva, a ideia é obediência. Obediência é uma lei que é imposta por nós a nós. E quando eu falo assim, professor, o que é imposta por nós a nós, eu não impus nada. Nós, enquanto humanidade. A humanidade faz a lei e a humanidade também está submissa àquela lei que ela mesma cria. Então, esse é um sentido importante aqui desse império da liberdade. E continuemos, gente, já estamos quase acabando, tá, gente? Olha só, o direito é constituído pelo fato de uma existência em geral ser a existência de uma vontade livre. O direito é a liberdade em geral como ideia. A associação do Hegel, direito enquanto condição de liberdade. Direito enquanto condição de enxergar uma nova sociedade e direito como construir ideias. Perspectiva extremamente importante aqui, hegeliana. O direito é algo de sagrado, precisamente porque é um conceito absoluto da liberdade, consciente de si.
Eu tenho consciência da minha liberdade. Você tem consciência da sua liberdade. E nós vamos precisar conciliar a sua liberdade, a minha liberdade, né, a nossa liberdade com outros tantos seres do mundo afora. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo e a gente precisa aprender a conviver com as diferenças que cada povo, cada cultura tem, né, nesse processo de liberdade. Olha só, as diferentes formas de direito, assim, devem-se às diferentes fases por que passou o conceito de liberdade. Assim como a construção do direito, né, ela passou por diferentes fases e cada fase vai sendo, né, digamos assim, né, a próxima fase que vem vai melhorando, assim também o próprio conceito de liberdade. Por muito tempo as pessoas não sonharam tanto com essa questão da liberdade, mas hoje a liberdade é um fato. Por exemplo, olha só, nessa situação de pandemia, quem aguenta mais ficar em casa? Ninguém. Vocês estão entendendo uma situação dessa? Por quê? Porque nós somos livres e nós queremos usufruir de fato dessa liberdade. A gente só fica em casa porque a gente sabe que a consequência é muito maior e que se todo mundo sai ao mesmo tempo, isso vai, né, perpetuar muito mais o sofrimento de todo mundo, não é mesmo, gente? E olha só, o homem não é mais do que uma série de seus atos. A necessidade, a natureza e a história não são mais do que instrumentos de revelação do Espírito. Então, porque o Hegel tem essa linguagem transcendente, né, digamos assim, metafísica, de falar sobre a questão de espírito, né? O que ele fala de espírito em si, espírito no outro, nesse espírito absoluto. Mas o que ele quer dizer aqui, gente, que o homem é responsável pelos seus atos e que os atos do homem podem o levar à liberdade ou podem o levar à prisão. O que vai depender do que as pessoas fazem com aquilo que elas têm nas mãos. Vocês estão me entendendo? Que as pessoas fazem aquilo que elas têm nas mãos. Galerinha, eis aí a parte que nós, né, podemos dizer assim de Hegel, atendendo a pedido de vocês, tá, gente? Eu vou, né, enviar para vocês, ainda hoje eu vou enviar para vocês, né, os textos, né, do Montesquieu, os textos do Kant e agora os textos do nosso amigo Hegel. Perfeito? Forte abraço para vocês, um bom estudo e vamos entender a questão da historicidade como algo tão importante. Direito é algo vivo. Forte abraço!